começo foi normal, quando eu desativei o Instagram em 2019. Porque sei lá, eu tava na faculdade, ainda morava numa república, conversava com as pessoas, e eu ainda tinha Facebook, então desativar foi normal. O problema foi o ano seguinte, porque começou a pandemia, e eu resolvi desativar meu Facebook. Então em 2020 eu fiquei sem Facebook e sem Instagram. Só que no Facebook, tipo assim, mesmo que eu não tenha desativado no mesmo ano, eu não tinha um aplicativo, porque eu achava que Facebook era muito útil pra outras coisas. Só que pra eu não ficar rodando nada, rodando feed de nada, eu desinstalei ele do meu celular. É quase como se eu não tivesse, né? Mas se você não quiser contar 6 anos, dá pra contar 5, né? 2020, que foi o ano que eu fiquei sem os dois, e Twitter eu nunca tive. 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Então vai fazer aí uns 5 anos. Mas se você quiser contar desde a época que eu tô sem Instagram, são 6 anos. E aí, então, nesse primeiro ano que eu fiquei sem Instagram, não teve muita diferença assim na minha vida. A única diferença é que antes eu queria registrar tudo e colocar nos stories. Eu postava, tipo assim, um story por dia, mais ou menos, assim, se for contar uma média. Às vezes ficava uns 3 dias sem postar, às vezes acontecia alguma coisa e eu postava vários de uma vez, assim, né? Mas uma média de um por dia, vamos botar aí. Essa foi a primeira coisa, de certa forma, positiva, porque daí eu não ficava bitolada, assim, querendo registrar tudo, sabe? Mas no próximo ano de pandemia, 2020, foi foda, porque você tava isolado, né, cara? E ser humano é um ser sociável, ficar socializando só com as pessoas da minha casa é meio complicado. Uma das principais coisas que eu fazia naquela época era ficar pegando o celular e ficar rodando o menu. Eu ficava inquieta, sabe? Eu ficava tipo, porra, não tem nada pra fazer. Teve um tempo que eu comecei a ver muito status. Aí eu silenciei o meu status pra não substituir, né? Aí eu parei de ver status do WhatsApp. E aí que o bicho começou a pegar, porque eu comecei a me sentir meio sozinha. Tipo, parecia que... Ai, mano, não que eu não tinha ninguém, mas antes eu tava sempre com tanta presença das pessoas e aí do nada eu tava tipo, só eu, assim, sabe? Eu acho que é essa sensação que dá de você ficar rolando o story e o feed, né? Você tá sempre vendo o que as pessoas estão fazendo, aí você comenta o story dela, e aí vocês trocam mensagens, e aí você sabe o que as pessoas estão fazendo, e aí você registra as coisas que você tá fazendo. E aí talvez essa seja um pouquinho da sensação de solidão. Naquele momento, foi solidão. E aí, algumas coisas mudaram e fui me acostumando. Chega uma hora que você acostuma. Tem coisas positivas e tem coisa negativa, mas eu tô indo como uma linha do tempo aqui. Uma coisa negativa é que eu sempre fui uma pessoa com problemas de socialização. Tanto muitas vezes porque eu não queria, ou tanto muitas vezes porque eu não conseguia. Era sempre um pouco dos dois. Às vezes eu não queria mesmo, e às vezes eu não conseguia. Sem rede social, isso se intensificou muito, porque o próprio nome já diz, é uma rede social. Se você é uma pessoa que tem problemas de socialização, se você é antissocial, não, se você é introspectivo ou introvertido, talvez você fique mais, porque eu fiquei. Eu me distanciei muito de algumas pessoas que eu conhecia, e esse é um outro ponto que eu queria chegar, porque, assim, uma conclusão que eu tive disso tudo, desses anos, é que não só eu, mas quase todas as pessoas à minha volta dependem muito da rede social para manter contato com alguém. Eu não sei se talvez essas pessoas que eu tinha contato também, talvez elas eram menos próximas do que eu pensei. E eu consegui manter contato com 2 pessoas. Sem ser Instagram, 2 pessoas. Com exceção da família, né? Porque família você acaba mantendo contato, mesmo não querendo, porque a pessoa aparece aí na sua casa, né? Não, peraí, não que eu não queira. Ficou parecendo que eu não quero, né? Perdi aqui. Enfim, só o Instagram foi fácil. Aí no ano seguinte, pandemia, e sem Facebook também, sem nada. Aí me sentindo muito sozinha, solidão. E aí depois fui me acostumando. E inclusive isso fez muito bem pra mim. Só que eu já sou uma pessoa introspectiva e eu acho que eu me tornei muito mais introspectiva sempre. Eu acho que fez muito bem pra mim também, porque antes tinha todo aquele problema de baixa autoestima, ficar se comparando com os outros e querer ficar registrando tudo e não sei o que, e aí eu parei com isso, né? Simplesmente não tem mais. Mas tem muito esse ponto negativo de que eu perdi contato com muitas pessoas, muitas mesmo, sabe? Tá bom. Aí, né, completando a linha do tempo, como é que eu sou hoje em dia? Hoje em dia eu sou 100% de boas, e uma das mudanças mais importantes, eu acredito que foi eu ser completamente indiferente
indiferente com a vida alheia. Porque antes eu seguia umas pessoas nada a ver, que eu não conversava direito e eu ficava vendo a vida dessas pessoas e curtindo a foto dessas pessoas, tipo, que nada a ver. Aí chegou aquele bendito dia, que foi o começo de 2023, que eu me perguntei quanto que ganha um Instagram, alguém que faz as coisas pro Instagram. E aí fui pesquisando quanto que ganha o YouTuber, quanto que ganha a pessoa que faz vídeo pro TikTok. E aí depois de ter passado por todo esse processão, eu resolvi querer criar conteúdo no YouTube. Não faz sentido nenhum. Eu me desconstruí toda pra não ficar expondo minha vida pros outros. E de repente, eu tô aqui. Em 2023, eu quis começar a criar conteúdo, né? Que eu achei legal a ideia. E essa ideia de criar conteúdo em casa e conseguir ganhar dinheiro de casa também era uma coisa ótima pra mim. Eu comecei a ficar coçando, não literalmente, mas comecei a ficar coçando pra querer ativar de novo meu Instagram. Eu achei que eu ia precisar, já que eu ia ser uma criadora de conteúdo. E aí foi muito esquisito, mano. Foi muito esquisito, porque eu não me sentia eu. Eu já não me sentia mais eu fazendo aquelas coisas. Eu postei uma foto e foi esquisito, cara. Foi esquisito. Eu fui na praia e aí eu postei a foto e foi muito esquisito. Foi a primeira foto que eu postei em 2019, 20, 21, 22, né? 4 anos. Eu fiquei... Não, 2022? Foi o final de 2022, né? Foi o final de 2022, 2019, 20, 21, 22. Anyways, foi muito esquisito, porque, tipo, aí eu ficava, tipo, me autocriticando, porque eu postei que eu tava na praia. Por que eu queria mostrar aquilo pra alguém? Foda-se. E por que as pessoas queriam ver aquilo? E daí, tá ligado? Sei lá. E aí eu comecei a ver os stories da galera, e é esquisito, porque aqui eu estou julgando. Eu não sei se é ou não, mas na minha percepção, nada daquilo parecia espontâneo. Nada parecia espontâneo. A pessoa tira uma foto e tá olhando lá, não sei o que. Não, parece que ela olhou pra lá e falou assim, tira uma foto eu olhando pra lá. Não parece que ela só foi pega espontânea olhando pra lá. E aí você tira foto, sei lá, do seu tênis All-Star assim de cima e num campo cheio de grama, bonitinho, ou você tá no lago e aí você tira foto do seu pé na areia, se você tá na praia. Tipo, não é mais minha vibe. Foi muito esquisito quando eu resolvi ativar. Eu achei que seria bom, né, crescer um Instagram, já que eu ia querer fazer conteúdo pras redes sociais. Legendas clichês. Nossa, postar... Não, tudo isso que eu tô falando é porque eu acho esquisito. Eu não faria, porque eu não acho espontâneo, eu acho de uma maluquice sem limites, você ficar, entendeu? Nada que tem lá parece espontâneo. Legendas de foto, com tipo trechos de música ou frases impactantes e ficar o tempo todo registrando tudo. Quando eu ativei o Instagram, e eu tô falando que essa é a minha percepção, sei lá, às vezes parece que alguém vai se sentir ofendido com essas coisas que eu tô falando. Se você faz, problema seu, entendeu? Tipo assim, continua fazendo, faz na boa, ninguém tá... na verdade as pessoas estão te julgando ali o tempo todo, né? Eu ia falar que ninguém tá te julgando. Eu não tô te julgando. Se você quiser fazer, faça. Eu só tô falando que eu não vou me interessar por isso. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber se você tá na praia ou não, sabe? Tipo, e tem pessoas que têm interesse em saber disso e ficam lá rodando feed, rodando stories e tá tudo bem, cada um com os seus passatempos, né? Eu passo tempo assistindo anime, jogando LOL. Quem sou eu pra julgar o passatempo dos outros? Só tô falando que não é mais a minha vibe, entendeu? Então, ninguém se sinta, né? Porque, todo mundo posta lá que, né? E eu vou fazer isso, inclusive, eu tô fazendo isso, né? 1 ano sem rede social, o que mudou? As pessoas ficam 1 mês sem rede social e já posta. É engraçado que... É engraçado. Não tô julgando essas pessoas. Só tô... eu acho que eu tô julgando sim, né? Não sei. Desculpa. Desculpa, não era minha intenção. Tá. E aí eu resolvi voltar, né? Com o Instagram. Criei um TikTok, porque antes eu não tinha. Só não criei Twitter, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas pior do que o TikTok, só o Twitter. E aí... cara, foi muito, muito ruim, porque eu falei pra vocês, né? Que ficar sem rede social intensificou a minha característica de ser introspectiva e uma pessoa com problemas sociais, vamos dizer assim, problemas de socialização, né? E aí resolvi querer criar conteúdo e resolvi ativar de novo, né, o Instagram e o TikTok. Cara, foi muito esquisito, porque ao mesmo tempo que eu queria muito, era difícil, eu não conseguia. Não só por causa disso, né, mas eu sempre fui uma pessoa mais introspectiva. E aí eu tinha muita dificuldade de falar com a câmera. E não só isso, o TikTok e os
os Reels do Instagram é conteúdo rápido. São pessoas que normalmente chegam falando rápido, assim, e com intensidade pra conseguir prender a sua atenção. Além de ser uma coisa que eu não me sentia confortável, eu não queria fazer isso, que justamente não é o tipo de coisa que eu gosto de consumir. Então por que eu ia fazer uma coisa que eu não gosto de consumir, né? Mas nem só coisa ruim, né? Não falei que só coisa ruim, né? Mas eu tirei muitas coisas boas de ficar sem redes sociais, que é eu conseguir me dedicar mais a outras coisas mais importantes da vida, né? Que é tipo ler, estudar, fazer exercício, parar de se relacionar com as pessoas só virtualmente, só que eu também sou muito introspectiva, então dá nas costas, bicho. It's this. Por fim, né, uma última coisa que eu queria falar é que antes eu tinha muito problema de baixa autoestima e essas coisas melhoraram muito, cara, depois que eu diria que foi uma das coisas que mais melhorou. Acho que era um dos principais motivos que eu detestava, assim, rede social e eu queria muito parar com aquilo mesmo, que é ficar se comparando muito com os outros mesmo, hein, cara. E querer mostrar a melhor versão da minha vida também, assim, pros outros. Não só querer ver, como também querer mostrar a melhor versão da minha vida, assim, sabe? Eu parei com isso. Quando eu resolvi criar um canal e resolvi fazer conteúdo, isso voltou tudo na minha cabeça e acabou me deixando meio meh, sabe? E aí é por isso que eu decidi excluir meu TikTok, desativar meu Instagram. E aí eu resolvi fazer conteúdo só na horizontal mesmo, pelo menos por enquanto, sabe? Porque eu passar 6 anos sem nada me moldou muito, sabe? Pra eu mudar assim de uma hora pra outra. Uma hora eu não tô falando com ninguém, outra hora eu quero falar com todo mundo, assim, com uma gama enorme de pessoas, assim. Postar conteúdo na internet, assim, a público aberto, assim, complicado. O maior problema foi eu querer virar youtuber, né? Querer produzir conteúdo, porque se não fosse isso, não teria nenhum ponto negativo. É só o fato de que eu me tornei mais introspectiva, mas isso não é um problema só meu. É problema também das pessoas que estão limitando seus relacionamentos através das redes sociais, né?